Shabbat Shalom, fiquem à vontade, tomar seus lugares. E já convido também aos homens que compõem ali a mesa do Minyan, a mesa dos comentários, a Shulchan, a Da'at, a mesa do conhecimento, a mesa da onde saem os melhores comentários, né, para essa porção. E para todas as porções, né, todo Shabbatot aqui, ali a mesa está produzindo os melhores comentários, as melhores explicações, as melhores respostas, né? E você que está nos acompanhando, também nos convidamos para participar dessa mesa. Mesmo à distância, você pode estar lançando ali uma pergunta, fazendo uma colocação, e a mesa vai estar colaborando com vocês, né? Hoje a porção Shelach Lechá, né? Shelach. O título está Shelach, mas se nós pegar no comecinho da porção, onde a gente não leu hoje, né? Comecinho da porção está Shelach Lechá, que quer dizer envia por ti, né? Ou envia para ti, né? Foi o momento em que Moisés se deparou com o momento que as pessoas queriam ter certeza de que eles entrariam na terra, de que eles eram capazes de entrar na terra, né? Queriam ter certeza de que eles não ia ser frustrada aquela missão deles para entrar na terra. E então veio a palavra de Hashem para Moshe: envia por ti, envia para vocês, por vocês, vai que envia os espias, mas não por mim, né? Não por mim, porque eu já prometi, eu já certeza de que a terra é vossa, basta vocês irem, achar, né? Isso faz lembrar o momento que eles depararam-se com o mar diante deles, e atrás vinha o faraó e vinha todo o seu exército atrás deles, e eles não tinham para onde andar mais, porque na frente estava o mar e atrás estava o faraó e seu exército. E Hashem fala para Moisés, quando Moisés clama: por que clamas a mim? Manda o povo que marchem, né? Então é o momento de ter a confiança, de ter a emuná, né? De ter a fé, de ter bitachon, né? E foi o que faltou para eles nesse momento, quando eles queriam ver a terra, ver como que era ali os moradores da terra, ver quais seriam as possibilidades, né, para eles entrar na terra, e não confiaram em Deus, não confiaram em Adonai, em Hashem, porque ele tinha garantido a terra para eles. Diz: ide, porque a terra é vossa, né? Ide e tomai posse dela. E então foi enviado esses espias e foi a decepção, né? Foi a decepção tanto para a nação toda quanto para Hashem. Hashem se decepcionou e muito com eles, porque quando eles voltaram, eles difamaram a terra. E difamando a terra, eles estavam falando não contra Moisés e Arão, que os guiaram até ali, mas por conta ao próprio Deus, a própria Hashem, que eles estavam difamando. Porque Hashem falou que a terra era boa, né? E que eles iam tomar posse, que ele ia expulsar todos os moradores de lá. E eles chegaram lá e voltaram dizendo: não, a terra é uma terra que consome os seus moradores, os que habitam lá são gigantes, filhos dos gigantes, e nós ali éramos como formigas, como gafanhotos, né? Não formigas, né? Como gafanhoto diante deles, aos olhos deles. Assim era para nós nos sentimos como um gafanhoto. Eles se sentiram como gafanhotos, né? Não que as pessoas, os gigantes olhassem para eles e vissem ele como gafanhotos, mas eles se sentiram como gafanhotos, porque lhe faltou a confiança, faltou a bitachon.
Aí, qual o sentido da leitura de hoje em relação ao início da porção? No início da porção, nós vemos ali a falta da confiança. E a falta da confiança fez com que eles errassem. Como podemos qualificar o erro daqueles espias? Um erro propositadamente ou um erro por ignorância? Ou um erro por medo? Eu vou deixar para a mesa comentar isso aí. Vai ficar no ar essa pergunta. E a mesa vai comentar. Você aí que está do outro lado pode comentar também. Hoje o Ranor não está aqui no comando. Não fez a... Fez a enquete? Fez a enquete. Responda a enquete aí. E depois participe também com o pessoal da mesa ali. Sobre como qualificamos o erro dos espias. Porque a porção de hoje que nós lemos fala que nós podemos errar por engano, podemos pecar por engano, podemos pecar não propositalmente e podemos pecar propositalmente também. Quando conhecemos o que devemos fazer e não fazemos, isso é propositalmente, né? E quando nós fazemos algo que não deveria ser feito, mas que nós não estávamos cientes daquilo, né? E isso não nos isenta do pecado, do erro, mesmo nós não tendo consciência de que aquilo era errado. Mas no momento em que nós tivermos a consciência que aquilo era errado e que nós não deveríamos ser feito, aí nós temos a oportunidade de resolver aquela pendência com Deus, ou com o nosso próximo, com o nosso amigo, ou com a nossa comunidade, né? Algo que nós fizemos por ignorância, né? Isso não deixa de ser um pecado, uma falha, né? E, portanto, quando isso vem ao conhecimento, deve haver, então, o arrependimento para obter o perdão. Na época, Hashem ordenou que fosse levado um animal para fazer um sacrifício por oferta de elevação e o sacrifício pelo pecado que ele cometeu, fosse ele por engano ou fosse ele propositadamente, né? E aqueles que fizessem propositalmente e não fizessem o seu processo de redenção e de remissão ali através do sacrifício, aquela alma seria banida no meio do povo, né? E então, dando mais uma luz aí em relação ao pecado dos espias, quando Hashem fala que eles decepcionaram e falaram mal dele, profanando a terra, e falou, olha, segundo a palavra deles, eu vou fazer com eles, e com todos os que saíram de lá, de Mitzrayim, que fizeram parte da contagem de 20 anos para cima, né? Todos eles vão perecer no deserto. E naquele instante veio uma praga por parte de Hashem e matou todos aqueles espias. Eles foram eliminados com aquela praga. E os demais, Hashem fala, agora por conta disto, eu vou tomar o número dos dias que vocês espiaram a terra, 40 dias, e vou tomar para cada dia 1 ano, e vocês vão andar pelo deserto 40 anos até que todos caiam no deserto. Todos os de 20 anos para cima que saíram do deserto, saíram de Mitzrayim com 20 anos ou mais, cairão no deserto, salvo Yehoshua e Caleb, né? Os 2 espias que não profanaram a terra. Pelo contrário, falaram, não, a terra realmente é boa, a terra é boa. E Hashem nos deu a terra é nossa. E eles falaram bem, e eles confiaram em Hashem. Esses 2 puderam entrar na terra, inclusive, né? Os demais, todos pereceram. E Hashem fala para eles, olha, como eles falaram que eles seriam por presa
lá, e os seus filhos seriam escravizados por aqueles moradores da terra, seriam presos. É os filhos deles que vão entrar na terra. Os filhos deles vão conhecer a terra, vão entrar na terra e eles cairão no deserto. Então nós, vendo hoje a leitura de hoje, a leitura fala para que os homens de Israel fizessem uma vestimenta para fazer memória dos mandamentos de Hashem. Que aquela vestimenta teria ali na vestimenta cordões que representaria os mandamentos, que traria a memória, trazia a lembrança dos homens de Israel, os mandamentos. E quando eles olhassem para aqueles fios, para aquele tzitzit, né? A palavra tzitzit quer dizer franja, né? Portanto, aqui no português está traduzido por franjas, que Hashem fala, farás em sua veste franjas, né? E elas estarão ali para que vocês olhem para elas e lembrem dos mandamentos, lembrem dos meus preceitos, para não se esquecerem, para de cumprir todos eles, né? Então, hoje nós usamos essa vestimenta de uma forma diferenciada. No passado, teve uma época que era usado nas próprias vestes, né? Colocado. Mas como a Mitzvah fala que era para colocar nos cantos, né? Nos cantos da veste, então hoje tem uma veste especial, né? Que a gente usa por baixo da camisa. É uma espécie de uma camiseta, que é o talit katan, né? E essa veste é que está ali. E hoje, segundo nossos sábios, essas franjas, como cumprir, como fazer o cumprimento desse mandamento. E nossos sábios tiveram, então, a inteligência, a sabedoria de confeccionar essas franjas com fios, né, que são 5 fios, né, dobrado e feito nós, e segundo a Alahá, esses cinco fios, e aliás, 8 fios, né? 8 fios e 5 nós, desculpem. 8 fios e 5 nós, mais a palavra tzitzit, que a palavra tzitzit em hebraico tem o valor numérico de 600. E 600 mais 8 fios e mais 5 nós vão dar 613, que representa os 613 mandamentos da Torá, que é uma fração, né, que múltiplica, né, que pega dos 10 mandamentos, das 10 palavras e divide-se em 613 mandamentos. Então, quando olhamos para o tzitzit, nós temos aqui, ó, acho que você pode ver, né? O tzitzit, ela tem 5 nós e 8 fios, que formam 13, mais a palavra tzitzit, 613. Então, isso nos representa todos os mandamentos e cumpre, então, o propósito que Hashem teve de ordenar que os homens usem isso para que olhem nele e lembrem de todos os mandamentos, de todos os preceitos que ele assim ordenou. Para que nós não erremos, para que nós não pequemos, propositalmente, né? Porque nós olhando e nós lembrando, nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Se fizermos, estamos fazendo propositalmente, né? Certo. Depois você pode comentar, né? Vamos passar para a mesa, para não tomar muito tempo? Shabbat Shalom. Quero pedir licença aos companheiros aqui da mesa, aos nossos espectadores do outro lado da tela. Eu gostaria de fazer o meu pensamento a respeito do pecado dos espias, né? Realmente, quando eles chegaram na Terra, eles viram que terra maravilhosa, que coisa linda. Como é que eu vou conseguir tomar conta disso? Eu não sei
o que é liberdade, eu não sou livre, eu não sei. Porque o Eterno, ele nos tirou do Egito, nos deu a liberdade. Só que as pessoas não tinham noção do que fosse liberdade, como agir com liberdade. O que eu faço quando eu tenho liberdade na minha mão? As pessoas não sabiam, porque nunca foram livres. Resultado, essa insegurança levou a um pecado terrível, que foi justamente falar mal da terra. Aquela terra era boa, tão boa quanto o povo que o Eterno determinou que morar, que vivesse ali. Então o Eterno, o nosso povo, ele era bom. Quando saímos do Egito, éramos bons, porque o Eterno nos determinou. E nós éramos o povo do Eterno, somos ainda o povo do Eterno, então somos bons. Bons para quê? Para viver naquela terra, terra santa. Então, essa insegurança levou as pessoas a agirem de uma forma emocional, difícil, terrível. Esse pecado nos levou, nos condenou a fazermos um estágio no deserto durante 40 anos para que toda aquela geração que havia sido escravizada, que não tinha noção do que fosse liberdade, então toda essa geração pereceria no deserto, e as novas gerações que nasceram no deserto, que vivenciaram liberdade de ir e vir, de fazer o que quisessem, essas gerações, sim, entrariam na terra prometida. Bom, esse pecado, ele tem correlação com o tzitzit. Por quê? Quando nós usamos o tzitzit, não é que nós passemos a ser santos, nós passamos até a oportunidade de sermos santos. Por quê? Porque quando vamos cometer um pecado, seja pelo nosso coração, seja pelos nossos olhos, nós fazemos o uso do tzitzit como? Olhando o tzitzit, concentrando no tzitzit, pensando, peraí, eu estou fazendo bobagem, eu tenho que agir com a lucidez, eu tenho que agir com a lógica, eu tenho que estudar, eu tenho que me desenvolver e crescer espiritualmente para não cair novamente em pecado como caímos em pecado quando éramos para entrar na terra e não entendemos o valor que aquela terra, mesmo que fôssemos escravos, se nós entrássemos ali, teríamos o ganho da terra e teríamos o aprendizado da liberdade nas próximas gerações. Mas não, sentimos medo. Nós não podemos nos permitir sermos controlados pelo medo. Nós não podemos nos permitir sermos controlados pelas emoções, seja por parte do coração, seja por parte dos olhos. Não podemos nos permitir isso. Quando nos permitimos isso, nos tornamos escravos. Escravos de quê? Das nossas emoções, do coração e dos olhos. Nós temos que ser livres, nós temos que usar o tzitzit como uma forma de pensar, espera aí, vamos parar, eu quero ser livre, eu sou livre, eu não posso me permitir eu me escravizar com essas coisas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A Parashá de Shelah, ela nos traz eu pensei 2 questionamentos. Um atual, que traz aqui para a gente uma noção e remete exatamente ao que vive o nosso país e o nosso mundo de hoje. Que diz, em Números Bemidar 24, e será que, quando por causa dos chefes da congregação se cometer um erro, e este se fizer por erro, oferecerá toda a congregação um novilho por oferta de elevação, para ser aceito com agrado de Adonai, e sua oblação e sua libação segundo o rito, e um cabrito por oferta de pecado. Quer dizer, o erro coletivo, o erro ligado aos líderes, ele é um erro coletivo, ele se espia no coletivo. Porque a gente tem essa coisa de dizer, não, isso é culpa do governo, isso é culpa... Não é culpa só do governo, é culpa a expiação pelos erros, ele é coletivo, não é individual. E o peso disso é coletivo, se paga com o novilho mais o cabrito. E todo mundo se penitencia pelo erro.
Ao passo que o erro individual ele é pago só com cabrito. E um segundo ponto que traz essa paraxá, quando ele, na Haftará, ele traz aqui com bastante objetividade uma nítida diferença do que se mencionou aqui na mesa pelos sábios. O pecado dos espias foi uma coisa. A Haftará, ela fala sobre dois espiões enviados por Josué para fazer reconhecimento do que seria Jericó. E eles fizeram um pacto com uma moradora, que era Rahab, e ela reconheceu, ela exprimiu para eles, ela deu o serviço para eles, que toda a Jericó tremia diante do poder de Hashem. E nesse pacto ela deu fuga para esses dois. E lá adiante vai se confirmar disso, que na porta e na janela que tinha fita escarlate não se tocou em ninguém que estava lá dentro. Foi cumprido esse pacto. Então, e uma terceira coisa bem interessante de Bemidbar, que é que é quando se diz, fala os filhos de Israel, dizendo que faço para si faço para este tzitzit sobre as bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e porão sobre o tzitzit cada borda, o cordão do celeste será para vós. Por tzitzit os vereis e lembrareis de todos os mandamentos do Adonai. Os fareis, e não errareis indo atrás do vosso coração, atrás de vossos olhos, atrás dos quais nós errando, para que vos lembreis e cumprais todos os meus mandamentos, sejais santos para com vosso Elohim. Eu sou Adonai vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Elohim. Eu sou Adonai vosso Elohim, Adonai vosso Elohim. Isso está esse trecho está no Shema, que se profere diariamente, e está ele é colocado também nos portais de suas casas. Então, e muitas vezes a gente, quem profere o Shema, e aí ele está aqui, vivo, no meio da Torá, foi daqui que saiu, né? Que às vezes você sabe de onde veio, mas exatamente essa ainda mesmo usar. A gente sabe exatamente, a gente está passando de forma viva por essa citação, nessa paraxá de Shelah 15. Seria isso. Baruch Hashem, muito bons comentários dessa porção da paraxá de Shelach Lecha. Antes de comentar, ou fazer o meu comentário, eu gostaria de agradecer a presença e a participação de todos os que nos estão acompanhando, os que estão no chat da nossa transmissão, que deixaram as suas participações e que estão deixando ali o seu voto ali na enquete, e pedir a permissão de todos, do Avinadav, que está na frente hoje, dos meus irmãos que estão aqui do meu lado, hoje expondo essa porção da paraxá de Shelach Lecha, as mulheres que estão sentadas do outro lado das poltronas, dos nossos internautas que estão também do outro lado da tela, nos acompanhando neste dia da porção da paraxá de Shelach Lecha, e dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a comentar desta porção da paraxá de Shelach Lecha. A porção de Shelach Lecha é uma porção bem importante para todos nós estudá-la com muita força, com muita observação ao detalhe. Nós precisamos prestar muita atenção nos detalhes que a porção está nos falando hoje, né? Porque ela traz muito conteúdo. Ela começa falando a respeito de sacrifícios, né? Sacrifícios de perdão e expiação, né? O que corresponde ao terceiro ano de leituras, né? Com o desejo de quê? Qual que é o desejo? O porquê foi que Hashem decidiu revelar esses sacrifícios posterior ao pecado dos Bnei Israel no momento dos 10 espias, né? É porque Hashem queria que o povo conseguisse fazer expiação por isso, né? Então, é interessante uma questão que se faz um balanço entre essa paraxá de Shelach Lecha e a paraxá de Ve'alotecha, a paraxá da semana passada. Você faz um balanço das coisas que aconteceram e você consegue olhar no comportamento, o nosso comportamento como Bnei Israel, qual que é o problema, né? Qual que é o problema? Porque falávamos na paraxá passada de Ve'alotecha que o povo
se juntou aos Erevrav, aquelas pessoas que vieram junto com eles de outras nações, seja de Egito ou de outras nações que viviam ou moravam em Egito, e começaram a falar mal de que não tinham carne, que não tinham vegetais, não tinha pepino, não tinha alho, não tinha um monte de coisas que não tinha, né? Então eles se queixaram e a gente resolveu no quê? Resolveu entregar aquelas aves, aquelas codornas conhecidas como as aves eslav, né? E foi como um man. Ele trouxe de um lugar que não tinha nada a ver e veio e parou no acampamento dos Bnei Israel e eles se fartaram da carne dos eslav, né? Mas isso, trouxe do mar, né? Mas eles já estavam a caminho, né? Então os Bnei Israel se fartaram disso e aqueles que fizeram a queixa, por isso muitos deles acabaram falecendo nessa situação pela ira e pela justiça do sagrado, né? Então tem uma enquete ali, não vou falar diretamente da enquete, mas só para quem nos acompanha ainda tem tempo para a votação, né? A pergunta é a seguinte da enquete: o que é maior? O rigor do sagrado, a severidade, a justiça do sagrado ou a sua misericórdia, né? Qual dos dois é maior? Ou qual atributo de Hashem ele utiliza mais para com os Bnei Israel e para o mundo? Qual que Hashem dá prioridade, né? Ao seu rigor ou à sua misericórdia, né? Mas voltando na questão, então nós vemos que teve esse momento, o juízo foi aquilo de que poucos ou uma quantidade do povo morreu, né? Mas nessa porção de hoje da Parashá de Shelach Lecha, a quem vamos culpar hoje? Né? A quem podemos nós culpar hoje na Parashá de Shelach Lecha? Podemos falar que são os Erevrav, que são os Gerim, são os conversos que vieram e falaram mal da terra? Não podemos culpar ninguém. Fomos nós que falamos mal da terra e pelo qual nós recebemos um decreto duro, que não conseguimos fazer a mudança do decreto e pelo qual eles acabaram de forma efetiva. Os que não morreram no momento da praga das aves eslav acabaram falecendo nos 40 anos no deserto. Talvez não todos na mesma hora, talvez não todos no mesmo dia, talvez não todos no mesmo mês, talvez não todos no mesmo ano, mas acabaram falecendo e não conseguiram finalizar aquilo que Hashem falou para eles, que os tiraria de Mitzrayim e que os levaria a Eretz Israel, né? Então, a quem nós culpamos hoje desse decreto que nós recebemos naquela época? Mas não se preocupe pelo decreto. Decretos são entregues por Hashem e a nossa preocupação é conseguir fazer a mudança do decreto, não ficar chorando pelo decreto, né? Por isso é que vem a questão, a pergunta do chat: qual que é maior, a rigorosidade de Hashem ou a sua misericórdia, né? Então nós seguimos avançando na leitura e então o primeiro que nos vem é essa questão dos sacrifícios por pecado intencional, premeditado ou não intencional, quando é involuntariamente o pecado, né? Depois disso, eles vêm nos falar a respeito do... Esperei um pouquinho. Isso que o próprio Eliyahu estava falando a respeito de quando é os líderes que cometem o erro, como é que para fazer expiação? Mais uma vez, por essa mesma questão dos espias, né? Mas, depois disso, vem uma questão que é muito interessante, né? Nós recebemos um decreto duro, que foi o decreto dos 40 anos no deserto, que foi uma morte para aqueles que cometeram esse erro, mas que não impedia eles do quê? De entrar no Olam Haba, né? Era um decreto que tinha um efeito só no Olam Hazé. Eles não entrariam na terra prometida, mas que no futuro, nós também temos essa promessa que Moshe, no final da Torá, Moshe recebe essa promessa, que ele iria realmente levar aqueles que faleceram nos 40 anos no deserto a Eretz Israel, quando tivesse a Lihiat Ametim, né? A ressurreição dos mortos, né? Então esse decreto ele será quebrado no futuro. Mas nós temos uma questão interessante no capítulo 15, versículo 32, diz assim: e estavam os Bnei Israel no deserto e acharam um homem que recolhia lenha no dia de Shabbat, né? E o trouxeram os que o acharam recolhendo a lenha
a Moshe e a Arão e a toda a congregação. Nós sabemos o que aconteceu com a pessoa que recolheu lenha durante o dia de Shabat, né? Sabemos o que acontece. Mas qual que é o mandamento? Qual que foi a lembrança que ficou? Qual que é o mandamento? Que aquele que quebrar o Shabat, ele recebia o quê? Caret. Caret, que não é só morte no mundo presente, no Olam Hazé, sino é que a impedição dele entrar no Olam Haba também, né? De ter essa descendência. E que quando há caret, quando há esse pecado que precisa dessa questão de caret, a descendência dele também não tinha acesso a essas questões, né? Então existe uma questão interessante que mais para frente, no finalzinho do Sefer, deste livro de Números, nós temos a Parashá de Pinhas, né? E na Parashá de Pinhas, no capítulo 27, há uma questão interessante. Diz assim, vou me permitir ler os primeiros versículos desse capítulo 27, diz assim: E vieram as filhas de Zelofehad, filho de Jefer, filho de Gilad, filho de Mahir, filho de Menashe, das famílias de Menashe, filho de Yosef. E estes são os nomes das suas filhas: Mahlá, Noá, Hoglá, Milcá e Tirzá. E estiveram diante de Moshe, diante de Elazar, o Cohen, diante dos príncipes e de toda a congregação à entrada da tenda da reunião, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e ele não esteve no meio da congregação dos que se juntaram contra Hashem no grupo de Korah, mas morreu no seu próprio pecado. Então aqui ele nos deixa uma chave interessante, ele abre uma questão interessante. Ele morreu pelo seu próprio pecado. Mas que pecado é isso, né? Isso você pode olhar aqui, interessante que no próprio Humash que nós temos aqui à disposição, aqui no Brasil, o mais famosinho, né? Na página 474, quando você acompanha a leitura, ele tem uns comentários embaixo em uma letra menorzinha. E diz assim, o comentário do capítulo 27 diz: Segundo o Midrash, as filhas de Zelofehad se apresentaram primeiro aos capitães de dezenas, os quais se procuravam resolver o caso, dizendo: Este competia com... desculpa aqui. Um pouquinho... aqui. Zelofehad, o pai destas moças que se apresentaram perante Moshe e Eleazar, reclamando o direito da sua herança, era, segundo Rabi Akiva, aquele homem que apanhava lenha no dia de Shabat e foi condenado à morte. E ali deixa citado o que nós estávamos lendo no começo, Números, Bamidbar, capítulo 15, 32 ao 36. Né? Então, Zelofehad era um homem que faleceu com caret, com esse decreto de caret, e que ele não podia, a sua descendência não podia reclamar terra nenhuma, né? Pelo próprio decreto do sagrado. Mas aí vem a pergunta: que é maior? O que Hashem dá mais para nós? A sua rigorosidade, a sua severidade, a sua justiça ou a sua misericórdia? E a Hashem teve misericórdia de Zelofehad e as suas filhas, tanto assim que depois na própria porção ele fala que elas eram justas, né? E pelo qual elas receberam a oportunidade de quê? De remir a seu pai, que não tinha direito nenhum a ser remido, mas que Hashem traz a Geulah, né? Então a resposta para essa enquete é o seguinte: a misericórdia de Hashem é muito maior que a sua rigorosidade, e é tão assim que nós não temos a capacidade nem sequer de entender como que funciona a questão. E para apoiar isso, eu vou ter que utilizar também um Teilim, o Salmo 130, né? O Salmo 130 diz assim: isso está na página 332 do Sidur. Se guardares, Eterno, se guardares, Adonai, as iniquidades, quem poderia subsistir? Mas contigo está o perdão, a fim de que sejas temido, né? Então Hashem, ele é misericordioso porque ele nos ama. E ele quer que nós tenhamos a oportunidade de remir os nossos problemas, de remir todas aquelas questões, de conseguir nos sobrepor a todos esses decretos duros e nefastos que a vezes carregamos, mas que nosso objetivo não é carregar eles e acrescentar esses decretos. O nosso objetivo é nos tirarmos dessa carga. Com qual objetivo? Para que nos despojamos dessa carga pesada dos decretos? Para nos aproximar a Hashem, para nos elevar e conseguir fazer o nosso tikkun, né? Então, com isso, vou finalizar a minha participação por enquanto. Shabbat Shalom. ¿Se escucha? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. También por eso, siguiendo lo que você está falando,
es que los filhos y las generaciones subsiguientes hacen tikkun por aquellos pais que han pecado o que no han seguido los mandamientos de Hashem. Shabbat Shalom. Disculpen ahí que no... Disculpen ali. Entonces yo quiero falar sobre esto. El pueblo de Israel se quejó. Entonces seguimos con la queja. ¿Qué es la queja? Lo mismo que faló Abinadab. Entonces, es falta de bitajón en Hashem y falta de emuná. Entonces, ¿qué acontece aquí? Nos vemos que Hashem abrió el mar, vemos que Hashem hizo prácticamente 10 pruebas, nos salvó de todas las cosas, no hicimos nada, todo lo hizo Adonai Sebaot, o sea, Dios de guerra. Él luchó por nos para que nos abrirnos caminos para llegar a Eres Israel. Más que hicimos nos quejamos. Entonces aquí vemos en la Haftarah donde la mujer le fala a los espías y le dice que el espíritu de temor cayó sobre el pueblo de ellos, porque ellos sabían que ellos tenían un Dios poderoso, guerrero, el cual abrió el mar, el cual derrotó reyes, todo. Entonces, ¿por qué no tuvimos bitajón en Hashem en ese momento? No sucedió la redención en ese momento a causa de la falta de bitajón en nos. ¿Y qué aconteció también? Ese día falan, esa noche donde el pueblo se quejó, según los sabios, era el 9 de Av. ¿Usted conoce que el 9 de Av es el día donde se destruyó el templo 2 veces? Entonces, esos son días de duelo. Y falan aquí los sabios y dicen, ese día Hashem se airó, se puso muy bravo. Y sé que él faló allí, ese pueblo, quiso destruir. Entonces, ¿qué aconteció? La misericordia de él no destruyó al pueblo, sino que decretó que todos los 9 de Av, o para esas datas, había que llorar. Usted lloró, va a llorar ahora. Entonces, nos tenemos que buscar, tener bitajón y emuná en Hashem para que eso no siga aconteciendo. Si nos, como los filhos que de las subsiguientes generaciones hacemos realmente tikkun, ya no habrá más llanto, más lloro. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Pode comentar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Foi tão bem comentada, mas deixar meu comentário também. Segundo nossos sábios, houve orgulho também por parte da liderança que não conseguiu enxergar e olhar, né, com bons olhos na terra pelo orgulho que tinha dentro de si, por estar elevado, por ter sido escolhido, né, para ser um espia, para ir espiar a terra. Então, ele ficou todo orgulhoso, falou, nossa, eu consegui, estou conseguindo liderar um povo, poder ir, fui escolhido. E ali entrou orgulho e, naquele momento, não conseguiu enxergar o que tinha de bom. Então, o que a gente tira para os nossos dias de hoje? Tudo que a gente for olhar, né, olhar com bons olhos. Mesmo que esteja no momento de dificuldade, aconteceu algo ruim, mas sempre procurar achar algo bom no meio daquela situação, para que a gente seja abençoado e receba, né, as bênçãos do Eterno. Porque, muitas vezes, por falta de olhar com bons olhos em algo que está acontecendo, a gente deixa de ganhar a bênção, de receber a bênção, de ser abençoado pelo Eterno, por causa dos nossos olhos. Então, aprender a julgar também as pessoas favoravelmente, né? Não olhar com maus olhos para as outras pessoas. E para a vida nossa mesmo, pelo nosso dia a dia, né? As coisas que vão acontecendo
com a gente, e às vezes a gente olha, só falta falar, ó céus, ó terra, né? De tanta murmuração, reclamação com as coisas. E essa paraxá ensina muito a gente a colocar em prática a gratidão, aprender a agradecer ao Eterno, agradar ao Eterno, né? Através da nossa gratidão, de tudo que sai da nossa mente, da nossa boca, porque a gente peca pensando e peca falando, né? Então, isso é um exemplo para a nossa vida, para que a gente cuide muito disso, dentro de nós, né? Para a gente não deixar ou atrair maldição para a vida nossa só porque a gente não foi grato e olhou com maus olhos. Muito bem. Importantíssimo, relevante e o comentário das mulheres hoje. Falando um pouco a respeito do comentário do primeiro comentário das mulheres, é muito relevante para estas datas esse comentário, né? Porque era para ser hoje a anunciação do mês, não é feita a anunciação do mês porque não é um mês muito bom, né? Que é o quarto mês, conhecido como quarto mês. Que começa com essa questão já nos preparando para as 3 semanas onde precisamos ter muito cuidado com o nosso comportamento, onde existe todo um protocolo que devemos cumprir durante essas 3 semanas, né? E que está muito ligado a que a minha mãe estava falando, né? Do pecado dos Bnei Israel nesse momento dos 10 espias, porque não foi só o momento dos 10 espias, não foi o momento só deles ter falado mal da terra, não foi o momento só deles ter escutado as palavras e confiado no que o homem falou e não no que Hashem tinha falado, sino que depois disso, que a mãe estava falando, durante a noite, durante o período da noite, a Torá fala que eles choraram sem motivo. Choraram sem motivo. Toda a comunidade de Israel chorou sem motivo. E é quando ela falou o seguinte comentário, que falam os sábios que Hashem, no tribunal celestial, falou, vocês estão chorando sem motivo, então agora eu vou dar um motivo para vocês chorarem de verdade, né? E foi ali que nasceu a questão do 9 de Av, que ainda nos nossos dias estamos fazendo a retificação por essa questão, né? E existe uma questão que, mientras escutava o comentário do Benjamin Saitun e também o comentário da minha mãe me fez lembrar disso, né? Vou ter que utilizar 2 piadas para poder explicar essa questão, né? A primeira é uma piada clássica, as 2 são clássicas na Venezuela, né? É aquela pessoa que está no fundo do mar, ela sai do fundo do mar, nada, e acaba morrendo afogada na praia, né? Então, esse é o primeiro caso. E depois também tem o que fala assim, tem aquele ditado na Venezuela assim, matou o tigre, matou a onça e ficou com medo do couro, ficou com medo da pele, né? Então, nós, Bnei Israel, tivemos isso. O que aconteceu? E que foi o que aconteceu? Para poder explicar na situação atual, né? Os Bnei Israel saíram de Mitzrayim. Só que é difícil entender essa questão porque nos nossos dias atuais Egito não tem mais a grandeza que tinha na época, porque pelo mesmo decreto de Hashem que falou que nunca mais Egito teria o mesmo esplendor e a mesma força que teve naquela época, né? Então um decreto de Hashem que ainda se cumpre nos nossos dias. Mas se nós formos a olhar a nível da história da vida do ser humano, o Egito para a época viria sendo como os Estados Unidos da atualidade. Então imagina que o Brasil entrasse em guerra com os Estados Unidos e por algum motivo milagroso o Brasil conseguisse ganhar a guerra com os Estados Unidos, mas do nada nós tenhamos que lutar agora com o Paraguai e o Paraguai ganha a guerra de nós, né? É isso que aconteceu. Os Bnei Israel saíram de Mitzrayim, mas não por mérito deles, sino por mérito do sagrado. Foi isso que eles não entenderam. E quando se acharam na situação de que teriam que conquistar a terra, agora sim eles teriam que pôr em prática a emuná, a fé, de que o que eu escutei de Hashem é o que eu vou fazer. Eles falaram e ficaram com medo da pele da onça, né? Então nós não podemos ser assim, nós não podemos morrer afogados na praia, né? Também não podemos ficar com medo da pele da onça, né? Nós precisamos fazer o que Hashem falou e ter emuná nele, porque ele, mais uma vez, isso está ligado com a questão da enquete. Hashem é mais misericordioso do que rigoroso. Ele deseja mais o nosso bem que a nossa punição. Ele deseja mais que nós consigamos fazer o tikkun, a nossa techuvá, do que ele nos castigar com um decreto, né? Ele deseja que nós consigamos fazer essa retificação. Então, com isso, acho que podemos finalizar então os comentários dessa porção. Muito bem.
Então, todos de parabéns, né? Nossos internautas também estão de parabéns aí pela resposta da enquete. 100% responderam aí que a Hashem é misericordioso, mais do que rigoroso. Realmente, né? Realmente é isso. Se nós dependesse de nossos méritos, nós estávamos todos perdidos, né? Se não fosse a bondade e a misericórdia de Hashem a nosso favor, né? Então, hoje foi muito proveitoso esses momentos aqui, né? Estava analisando aqui e analisando comigo por que todos os 600 mil e tantos homens morreram pelo pecado de 10 homens. Já pararam para imaginar o porquê isso? Por que ocorreu de 600 mil homens morrer pela falha de 10? Quer falar no microfone? Eu acho assim, como tenho eu entendido, eu peco sozinha, pero tengo más pecado cuando involucro a los demás. Delante de Hashem, esos 10 espías hicieron ese daño al pueblo, porque el pueblo no creyó en Hashem, sino en los 10 espías. Verdade. Assim, eu vejo que o ser humano tem mais facilidade de seguir a maioria. O ser humano tem a facilidade de seguir a maioria. E infelizmente, foi o que ocorreu ali. Ali tinham 10 contra 2. E eles seguiram a maioria, né? E depois a gente vê que Shlomo Ameler fala em uma porção dizendo para não seguir a maioria no juízo. Isso está na Torá, isso inclusive. Está na Torá. Para não seguir a maioria no juízo. E eles fizeram o juízo do próprio Hashem, né? Do próprio Hashem, porque Hashem falou que a terra era deles, iam tomar posse, e eles falaram, não, nós não podemos, nós somos muito fracos, não vamos conseguir. E nós estamos hoje, simbolicamente, estamos em um deserto parecido com aquele, né? E devemos ter a confiança, e ter esse cuidado de não seguirmos a maioria, mas sim seguir a coisa certa, tentar fazer a coisa certa, embora mesmo sendo a minoria, né? Porque não é a maioria que está com a verdade, né? Não é, nem sempre, né? Nem sempre é a maioria que está com a verdade.